Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que eu sempre lembro aqui a vocês, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa. E o nosso grupo de estudos das obras básicas, que é sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial. Sim, nós nos reunimos, um grupo. Quem estiver passando por perto também na quarta, vem conhecer a casa, vem estudar com a gente. Será um prazer recebê-los. Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos e já chegamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E estamos no item que trata da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E vamos hoje dar seguimento ao nosso estudo com a pergunta número 539, desse item da intervenção dos espíritos no fenômeno dos fenômenos da natureza. Mas nós vamos aqui nos recordar a última pergunta da semana anterior. Quem está chegando aqui agora vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar o fio da meada, em que na pergunta 538A, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos que interferem nesses fenômenos da natureza, que lidam com isso, a qual ordem esses espíritos pertencem. Se são espíritos de ordem superiores, ou seja, primeira ordem, segunda ordem, ou inferiores, terceira ordem, na classificação que aqui o Livro dos Espíritos já nos trouxe. E os espíritos explicaram para Kardec que a ordem desses espíritos é de acordo com o papel que eles vão estar desempenhando. Quanto mais material for, menor a ordem. Quanto mais inteligente, a ordem também é superior. Ou seja, tem aqueles que coordenam junto com o nosso coordenador maior, que é o nosso Mestre Jesus, que está à frente de todo o processo do nosso desenvolvimento enquanto planeta Terra e enquanto humanidade que habita esse planeta em ambas as dimensões, material e espiritual. Então ele é o grande coordenador que está à frente disso tudo e tem a sua equipe que cada equipe dessa vai tratar de determinados assuntos. Então, quanto mais for complexo, são os espíritos de ordem superiores, e quando for ficando mais material, mais voltado, vão ser os espíritos que ainda se encontram na terceira ordem, ou espíritos inferiores. Então, os espíritos continuam dizendo, uns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, não só entre os espíritos, como também entre os homens. Então a gente vê isso, né? Nós também aqui, quando estamos fazendo determinadas tarefas, tem tarefas que são mais complexas, que exigem de nós uma preparação maior, e tem outras que não, que exigem
não exigem tanto esforço. Então, a depender de cada habilidade que nós tenhamos adquirido, é onde nós vamos executar a tarefa de contribuir com o divino, com o Criador, na sua obra. Mas vamos lá então, essa foi a pergunta 538A, as anteriores estão lá, desse item, e vamos hoje à pergunta número 539. Na produção de certos fenômenos, como o das tempestades, por exemplo, é um só espírito que age ou se reúne em massa? Então, assim, para provocar uma tempestade que faz parte daquele processo, daquele lugar onde ela está acontecendo, porque tem a ver com as organizações, temperatura, tem a ver com o clima da região, tem a ver com os processos de desenvolvimento daquela área que está sendo afetada, daquelas pessoas, daqueles espíritos que estão nesses lugares. Isso é provocado por um único espírito que vai lá e diz assim, vai vir uma tempestade agora desse nível, né? Vai vir um terremoto na escala número tal. É um espírito, é isso que Kardec quer saber. Ou são vários espíritos que se reúnem em massa para que esse fato aconteça, que esse tipo de evento possa acontecer. Resposta, dois espíritos, a questão 539, em massas inumeráveis. Então, para que aconteça isso, porque são várias providências que são tomadas, inclusive de assistência aos espíritos, às pessoas que estão vinculadas a esse lugar em ambos os níveis, material e espiritual. Então, são massas inumeráveis de espíritos que vão ter cada um a sua tarefa específica para que aquele evento venha a acontecer. Interessante, né? Aí vamos seguir com a última pergunta desse item, que trata da intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, que é a 540. Kardec vai dizer: os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. Ou seja, esses fenômenos que são produzidos por todos esses espíritos, eles são espíritos que sabem o que estão fazendo, têm conhecimento e estão usando o seu livre-arbítrio para fazer aquilo, porque faz parte de uma tarefa, faz parte de um trabalho que esses espíritos estão vinculados, ou é por impulso e disse, não, agora acho que nesse lugar aqui está precisando de acontecer isso para ter uma limpeza, ou é por um impulso instintivo e irrefletido. Não, eu acho que isso aqui tem que acontecer uma coisa assim agora e eu vou e faço com que aquilo aconteça. Kardec quer saber disso, como é que isso funciona, ou seja, como é a estrutura, o funcionamento, qual é o mecanismo que está por trás desses fenômenos, porque a gente sabe que nada é por acaso. Existe ainda a interferência do homem, né? Mexendo no clima que vai fazer com que isso aconteça. E como é? Esses espíritos que estão percebendo todo esse processo, que estão vendo essa influência que às vezes o próprio homem, nas suas escolhas equivocadas, acaba gerando determinadas questões. Resposta dos espíritos: uns sim, outros não. Faça uma comparação. Suponha essa quantidade incalculável de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Não haveria ali um objetivo providencial? Essa
transformação da superfície do globo não seria necessária para a harmonia geral? No entanto, são apenas animais do último grau que realizam essas coisas para prover às suas necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus, do divino. Pois bem, de maneira análoga, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter a plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos do qual são agente sem o saberem. Primeiro executam, depois, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que seus espíritos limitados não podem ainda abranger. Então, como os espíritos responderam na pergunta 540, que são uma massa inumerável de espíritos, e são espíritos que estão dentro das diversas ordens, inclusive espíritos que ainda estão desenvolvendo a inteligência, que estão aprimorando, né? Porque saímos do simples e ignorante, do átomo ao arcanjo. E esse sair do simples e ignorante, construindo essa inteligência para ter condições de adquirir consciência, para que a partir daí possa exercer o livre-arbítrio, porque sem consciência de si não tem como exercer livre-arbítrio ainda. Então, esses espíritos acabam com os seus movimentos atendendo à destinação que o divino, que o Criador deu para todos nós. Há um encadeamento. Então, o que é que ele está dizendo? Assim como os animais, né, pequenos, os micro-organismos que vão se juntando com o que come, com o que deixa de dejetos, vai formando ilhas, modificando continentes, mudando essa formação do globo, ali é um princípio inteligente atuando ainda no seu nível de poder de atuação, até a medida que ele vai galgando os diversos processos até começar a adquirir a inteligência, essa inteligência aí se aprimorando, chegar na consciência, para a partir daí ele deixar de fazer isso sem saber que o seu fazer interfere e desencadeia e faz parte de uma cadeia que serve a todo o processo do divino, e fazer isso com consciência. Primeiro, consciência material. Eu estou fazendo isso para que aconteça isso. Depois, com consciência moral. Sai desse lugar e vai galgando lugares diferenciados e passar a cada vez mais. À medida que desenvolve habilidades, à medida que a consciência se amplia, eles vão fazendo parte de cada vez grupos que vão ter uma consciência maior, uma intervenção direta e consciente que atinge ao objetivo, que sempre atingiu, mas só que agora eles estão sabendo o que estão fazendo e não estão mais por um automatismo do processo de desenvolvimento do princípio inteligente para sair do átomo ao arcanjo, né? Do simples e ignorante a puro espírito. Então, tudo, né? É nesse sentido, porque a admirável lei de harmonia que os espíritos que estão ainda nesse
lugar ainda não compreendem, mas é tudo se encadeando na natureza, porque o divino, o Criador, ele dirige a sua criação, toda a sua criação, ou seja, todo o cosmo, todo o universo, todo o cosmo, tudo que existe em ambas as dimensões é dirigido pelas suas leis e tudo vai concorrer para esse encadeamento de forma harmônica e que a gente vai, a partir do momento que vai criando uma consciência mais ampliada, uma consciência cada vez mais desenvolvida com as nossas habilidades que nós vamos conquistando até chegar a uma consciência crística, que aí nós estaremos ajudando na direção dos mundos. Aí nós poderemos fazer parte desse grupo, desse amado ser que nos conduz, que nos orienta, que nos inspira e que disse ao Pai que nenhuma de suas ovelhas que lhe foi confiada estaria perdida. Todas as ovelhas a eles confiadas chegarão do átomo ao arcanjo. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje encerrando esse item e semana que vem nós vamos dar início a os espíritos durante os combates. Como é que os espíritos se comportam nas guerras, nos embates? Eles têm um lado certo, tem um lado errado. São muitas questões que Kardec vai fazer para que a gente entenda todo esse processo. Por hoje nós ficamos por aqui e é claro que eu espero vocês aqui semana que vem para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.